Vamos falar de dados hoje? Dados do departamento jurídico, assunto que eu adoro falar, Power BI, dashboards, painéis. Vocês adoram me perguntar do Power BI. Hoje eu não vai dar tempo, né, de mostrar Power BI aqui, criar Power BI, mas eu vou mostrar isso no curso. Estou acompanhando o comentário de vocês aqui pelo meu celular, tá? Então, se vocês me verem mexendo aqui, é porque eu estou acompanhando pelo celular os comentários de vocês, eu não consigo ter acesso direto aqui, tá? Então, eu fico vendo aqui pelos comentários no celular. Vamos lá? Vamos começar aqui a live? Vamos começar a mostrar um pouquinho do que é um data lake e por onde a gente começa. Eu vou começar do jeito mais fácil, né? Já vou começar com o data lake, já vou começar com os dados capturados por uma ferramenta. Então, digamos que eu já comecei de um jeito um pouquinho mais fácil do que eu comecei alguns anos atrás, quando a gente tinha muita dificuldade de capturar dados. Hoje a gente já tem ferramentas muito inteligentes para captura de dados. Eu vou mostrar aqui para vocês um pouquinho do que eu uso, mas antes de tudo, eu queria falar muito sobre como a gente começa, né? Como que a gente começa pensando em dados ali para o departamento jurídico? Normalmente, as maiores dores, elas estão no contencioso. A gente gosta e quer e precisa saber algumas informações, responder algumas perguntas que são trazidas ali através do nosso contencioso, dos nossos processos judiciais. E quais são essas perguntas que a gente quer responder? Pensem que, em questão de data analytics, a gente tem alguns steps, tá? Então, a gente tem alguns passos para chegar numa boa análise de dados. E o primeiro passo que a gente dá é o perguntar, saber fazer perguntas. Então, esse é o primeiro passo. Eu não vou ficar aqui entrando em parte técnica de data analytics com vocês, né? O que é tecnicamente falando, mas o primeiro passo que a gente dá quando a gente quer fazer uma boa análise de dados, trazer dados para o departamento jurídico, é o que eu quero responder. O que eu quero responder? Que informação que eu quero trazer aqui para o meu departamento jurídico? Que informação que eu quero trazer para o meu negócio? Com essas perguntas, né? E aí eu tenho na aula, vocês vão notar que eu trago um formuláriozinho de perguntas que eu entrego para os meus stakeholders. Né? O que são os meus stakeholders? São as minhas pessoas envolvidas ali. Pode ser que seja meu RH, querendo saber sobre questões trabalhistas. Pode ser que seja a minha diretoria, querendo saber ali um pouquinho dos nossos processos judiciais. Pode ser que seja o mercado no geral, pode ser que seja o chefe de vocês no geral, pode ser que a instituição inteira, a empresa inteira, queira responder algumas perguntas com base em dados e tomar decisões com base em dados. Então, o primeiro passo é perguntar. Você vai fazer um rol de perguntas para entender o que você pode responder com dados. Nesse rol de perguntas, o que pode surgir? Eu quero saber quantos processos judiciais a empresa tem. Eu quero saber quais as principais causas desses processos judiciais. Eu quero saber quanto custa esses processos judiciais. Eu quero saber como evitar esses processos judiciais, né? E aí você vai ter dados qualitativos e dados quantitativos. Quantos processos judiciais? Dados quantitativos. O porquê que esses processos judiciais estão acontecendo, muitas das vezes, dados qualificativos, ou seja, os porquês daqueles processos não vão ser quantidades, mas vão ser questões pontuais. Então, por exemplo, por que a gente está tendo muita hora extra na área X? Porque a gente está com uma equipe muito enxuta. Por que a gente está tendo muitos processos cíveis por atraso na entrega? Porque a gente está com problema de logística. Por que a gente tem um atraso pontual, muitos processos judiciais no estado do Rio Grande do Sul? Porque a nossa logística lá é falha, porque o nosso CD lá é ruim, mal localizado. Então, tá vendo?
o quanto de pergunta você pode responder e quanto de ações podem ser tomadas no final. Lembrando que em teoria de análise de dados, você tem ali o perguntar, você passa por uma etapa de processo, de processamento, de coleta daquele dado, de processamento daquele dado, compartilhamento daquele dado e ações, né? Teoricamente falando, relembrando aqui meu curso de Data Analytics, são esses passos que a gente toma quando a gente vai começar um trabalho de BI, né? Business Intelligence, trazendo os dados jurídicos para o ambiente de negócio. E aí eu vou mostrar aqui algo bem legal para vocês. Vou começar compartilhando a minha tela para mostrar um data lake para vocês. Eu vou mostrar aqui um data lake para vocês. Tá? Vou abrir meu data lake aqui para vocês. Eu estou aqui na empresa o Data Lawyer. Obviamente, eu não vou divulgar nenhum dado pessoal aqui ou nenhum dado da minha empresa. E aqui a gente tem o famoso Big Data. Eu falei Data Lake porque realmente é um bancão de dados, né? Aqui a gente tem um Big Data de processos judiciais no Brasil. Então, no geral, isso aqui é o que existe no Brasil em relação a processos judiciais, tá? Distribuídos, arquivados, transitados em julgado, o valor envolvido, aqui distribuído por estado, desculpa, aqui processos ativos por comarca, São Paulo ali, o Rio, obviamente na frente, valor de condenação, duração dos processos aqui no Brasil, conhecimento, liquidação, execução, ou seja, as fases por processo. Isso é um grande big data, né? Uma grande fonte de dados que a gente tem aqui na empresa, uma ferramenta que usamos. Ela tem inteligência artificial para busca de determinadas informações e faz algumas consultas e responde algumas perguntas. Não vou entrar aqui, obviamente, dentro dos dados da minha companhia, não vou entrar dados de nenhuma empresa, mas com base nesse data lake, né, com esse big data, a gente consegue ter informações para tomada de decisão estratégica de processo. E como a gente faz isso? Né? A gente faz isso filtrando esses dados, ou seja, processando esses dados, tratando esses dados, até que a gente chega a uma conclusão especificamente sobre esses dados, tá? Vocês já sabem o quanto eu sou fã do Clock, né? Membro e fã do Clock. Então, eu quis trazer um pouquinho de como é a visão do Clock em relação a BI, a Business Intelligence. Vou compartilhar um pouquinho da história aqui com vocês também sobre BI. Deixa eu compartilhar outro material, depois que vocês viram aqui um Data Lake. Vamos lá, falar o que o Clock traz aqui para gente para a criação de dados, tá? Então, algumas questões para mim são primordiais. Eu aprofundo isso mais na nossa aula, claro, mas eu gosto muito de começar com essa frase aqui. Muitas métricas são usadas para mostrar os nossos resultados no jurídico, né? Quantos processos eu ganhei, quantos processos eu perdi, mas e usar esses dados para resultado, né? Para drive decisions, né? Para usar os dados para tomada de decisão dentro da companhia. Como que a gente faz? Como que eu compartilho, né? Como que eu vejo questões pontuais ali sobre dados dentro da minha empresa? E quais são as questões principais, né? Manutenção, gerenciamento de custos, de perda. O que é importante para a minha empresa? O que mais? Deixa eu pegar aqui algumas questões de questionário. Coleta de dados aqui para vocês. Aqui, ó, a gente tem uma pirâmide do que é importante, né? O que é importante para a minha empresa?
Todos, all matters, todos os problemas, propriedade intelectual, litigation, né, contencioso. E deixa eu mostrar um outro material para vocês. Esse material vai estar no nosso curso, eu pego, faço uma tradução e uma adaptação, faço menção, obviamente, ao CLOC, que é onde eu me inspirei para fazer esse material. E a gente vai tratando ali pontualmente, pensando nas dores aqui do Brasil. Então, olha que legal, aqui esses dados que eles dão como exemplo, olha que interessante, é Outcome versus Performance Report, né? Então, o que veio e comparado com a performance, o que saiu? Esses dados aqui, ó, problemas que excederam o budget da semana, né? Olha que legal, que extrapolaram o budget, isso aqui é legal para escritório. Ou para departamento jurídico, né? Que é muito focado em escritório. Então, acompanhamento aqui, todo mundo ama Dash. Deixa eu pegar um outro material aqui. Aqui na ferramenta, tem às vezes algumas limitações, né, de apresentar coisas para vocês. Eu tô focando toda hora aqui. Mas vamos lá. E apresentar esse outro material do CLOC, que é o como começar, né? A gente começa ali coletando dados e tal. A tela inteira que vai ficar mais fácil para vocês. Legal também CLOC. Então, aqui, estratégia e planejamento. Primeiro passo que a gente dá, né, para poder ali pensar nos dados, nas respostas que a gente quer dar dentro do departamento jurídico. Então, o que normalmente por onde a gente começa, né? Primeiro a gente começa com as perguntas que a gente quer responder e se a gente tem os dados para responder aquelas perguntas, né? Então, primeiro passo aqui, a análise dos dados que tem dentro do departamento jurídico. E aí, obviamente, a gente não tem um escopo muito definido das métricas ou como medir as performances. A gente não tem acesso necessariamente aos dados da indústria, né? Hoje, por exemplo, ontem, aliás, eu estava pedindo consulta no Data Lake aqui da empresa, porque eu precisava dos dados de financeiro, né? Realizado dentro do centro de custo do jurídico. Normalmente a gente não tem dashboards dinâmicos, né? Eu falo que um dos passos mais importantes da análise de dados é compartilhar e criar as ações. Se eu compartilho com as pessoas e elas não acessam, ou o dash fica desatualizado, não é dinâmico, etc., eu tive um trabalho infeliz aqui de captura e organização desses dados, tratamento desses dados, e aí a parte de compartilhamento ou não foi feita ou foi mal comunicada, e aí as decisões nem se fala, né? Se as pessoas não estão acessando os dados, elas não vão tomar decisão com base neles. E aí aqui, né, Data-Driven Decisions Making, né? Fazer tomada de decisão baseadas em dados. Então, compartilhei com os dashboards, publiquei, né, nas ferramentas ali dentro da companhia. As pessoas com acesso àqueles dados podem tomar decisões mais assertivas, sejam decisões operacionais, estratégicas, né, operacionais, por exemplo. Temos um dashboard aqui que é um controle de SLA de contrato. Então, se a área solicitante do contrato está extrapolando muito tempo de resposta daquele contrato, todos os gestores daquela área conseguem acompanhar ali esse SLA estourando através de um Dash, um Power BI, que todo mundo tem acesso aqui dentro da empresa. Porém, se com a informação que o SLA está estourando, esses gestores eles não tomam nenhum tipo de atitude para tentar melhorar o processo ali junto com a área solicitante, eu tenho só até aqui, ó. Só o Dynamic Dashboards, eu só tenho até essa parte, só a parte de compartilhamento do dado. Mas eu não tenho decisões drivadas, eu não tenho data-driven decisions.
eu fico até essa partezinha aqui do Dynamic Dashboards. Criei um dash lindo, mas não está tendo utilidade nenhuma, né? Quando a gente vai avançando, né, e pegando uma maturidade melhor ali em questões de data analytics, a gente consegue, né? Quando a gente está meio perdido, não sabe qual é o escopo, não sabe o que vai querer responder, você tem até os dados ali, por exemplo, você tem ali o data lake, o big data de processo, mas você não sabe o que você quer responder com base naquilo. Então, você está ali meio perdido, né? Você só tem a informação e não sabe onde usar. Depois você evolui para a parte, né, o foundational, que é o básico, né? Como que você começa ali? Então, você começa a definir as métricas e a performance que você quer medir. Você começa a medir, saber o que você quer medir e acompanhar, tá? Ou seja, as respostas das perguntas que você fez ou que seus stakeholders fizeram para você. Aí, análise of industrial data, os dados que você vai ter acesso. Você começa a ter acesso a um monte de dados gerais, como vocês acabaram de ver ali no Data Lake, né, no Big Data. E aí, com aqueles dados, você fica ali meio perdidão. Tipo, como é que eu vou processar isso? O que eu capturo? O que eu não capturo? O que é lixo? O que não é? Como que eu separo? O que eu faço? Né? E aí, você começa a separar e filtrar tudo aquilo para responder as perguntas. E começa a montar dashboards mais robustos. Então, você começa a ter aplicações mais específicas, né? Eles dão um exemplo aqui de Matter Management, né? Matter Management. Você começa a ver ali quais os pareceres estão vindo mais para o jurídico, onde que dói mais, o que está a boa gestão daquilo, o que está atrasado, o que não está, onde eu posso melhorar, qual que é meu SLA. Você começa a ter mais informações e dashboards mais bem estruturados. E billing, então você começa a saber quanto você está gastando, quanto que cada escritório gasta, quanto que escritório que gasta mais, que escritório que estoura, que escritório que não estoura. Você começa a ter mais informação. E aí, no Data Driven Decisions, você começa a estabilizar o conhecimento desse banco de dados e as pessoas começam a procurar informação ali para tomar decisão. Avançado, né? Aqui a gente tem mais definido os reviews do departamento, as métricas. O acesso está bem mais alinhado entre os departamentos, então você começa a conseguir pegar informação com RH, você começa a pegar informação com TI, você começa a pegar informação de mercado. Os dashboards cada vez mais robustos, mais cheios de informação, e tudo começa a ficar mais estabilizado. E o Mature, que é o sonho de todo mundo, estar mais maduro, tudo automatizado, real time, ao vivo, visibilidade de todo mundo, você já consegue ver todas as variáveis, todas os KPIs que você precisa, benchmarks aqui, então você começa a olhar outras coisas, né? O quanto você gasta, os contratos, inteligente, IP, né? É muito importante lá nos Estados Unidos, então propriedade intelectual, e-discovery, coisas novas, lei nova, compliance ali também já em dia, enfim. Automatiza seus dashboards, então você começa a usar SQL para as consultas, já faz direto uma busca num data lake, linguagem R, você começa a programar dentro dos seus dashboards, tudo fica mais automatizado, mais acessível, e a cereja do bolo, tudo integrado. Então, tanto o jurídico com a estratégia do negócio, todos os dados integrados, eles em consonância. Então, negócio, eu preciso reduzir tanto de despesa, beleza, jurídico já está aqui integrado lá, botãozinho do dashboard, se tiver verdinha porque está alinhado com o objetivo de negócio, se está vermelhinha porque está desalinhado com o objetivo de negócio, e aí isso é o sonho de cada um. Normalmente, a gente tem vários dashboards em estados diferentes, tá? A realidade é essa. Alguns estão em construção, outros mais maduros e por aí vai. E aí isso vai depender muito da energia gasta em tudo aquilo, né? Aqui a gente tem um material bem completinho, né, de tipos de dados que a gente coleta, as atividades ali do Data Analytics, isso vai estar na aula, vocês conseguem ter acesso a esse material traduzido e organizado por mim.
Não é esse material, volto a falar do Clock, mas os meus materiais são bem completos para vocês começarem a trabalhar com dados. E aí, aqui, por onde a gente começa, né, sempre fazendo uma análise SWOT do departamento, eu falo muito isso no curso de gestão jurídica. Então, olhar as fraquezas, olhar as oportunidades, olhar as nossas forças e, com base nisso, trabalhar ali nas nossas fraquezas, trabalhar ali para manter o que é forte e trabalhar nas nossas oportunidades. Aqui, né, a gente fala muito de planejamento estratégico. O Clock mudou e deixou aqui dentro de planejamento estratégico, né, tem Data Analytics aqui, mas dentro de planejamento estratégico é onde a gente vai casar a análise de dados, né, o Data Analytics. Com os dados, a gente consegue ser estratégico no nosso planejamento. Então, a gente precisa de dados para questões estratégicas, né? Grande Potter, eu que sou administradora além de advogada, sou suspeita para falar aqui de questões SWOT. Eu acho que o jurídico tem que ser tratado não só como um departamento, mas como uma empresa por si só. E aí a gente começa ali bem pensando na análise SWOT, como eu falei. Perguntas, obviamente, já falei, definir o que a gente quer, o que a gente quer drivar, o que é o outcome, né? O que vai vir daqueles dados, quais o outcome que a gente quer alcançar. Qual que é o stakeholder? Então, eu tenho stakeholder interno, decisões internas do departamento jurídico ou externo. O time de legal ops, o CFO, escritório terceirizado, definir as métricas, as atividades, né, as atitudes e o que a gente quer no final, o outcome. Identificar onde que os nossos dados estão, né, aqui eu mostrei para vocês, super legal ter ali um data lake, super legal ali a gente ter um big data. Se não tiver, a gente tem que capturar, pessoal. Capturar e organizar os dados, o que é realmente um pouco mais complexo, tá? Representar as métricas através de dashboards. Ah, Paty, é sempre dashboard? Não. Às vezes você vai apresentar através de um relatório Excel e isso vai super funcionar. Sei que a gente está na modinha dos dashboards, mas nem sempre ele vai ser a resposta, tá? Identificar o que é o nosso outcome mensurável, né? O que vai sair dali, efetividade do trabalho jurídico, redução de risco para a companhia, eficiência do jurídico. Então, são várias métricas que normalmente são importantes para o departamento jurídico e é de onde a gente começa, tá? Então, melhorar a qualidade e eficiência dos escritórios externos, prover soluções para os nossos clientes, reduzir o business drag, nossa, tem palavra que não dá para traduzir, imposto pelo legal, eficiência no nosso trabalho, né? Reduzir custo, reduzir escritório externo, reduzir recurso para complementar trabalho, melhorar a qualidade do nosso trabalho, reduzir o risco da companhia, ó, reduzir os danos, reduzir processo, reduzir risco de incidente, reduzir dano moral, reduzir horas extras, reduzir condenação em processo, por aí vai. E por aí vai. Então, aqui a gente tem os objetivos, né? As perguntas que a gente quer responder normalmente, nossos principais objetivos, e as métricas recomendadas. Quando você já tem os dados, isso aqui fica até fácil de pensar, mas nem sempre você vai ter os dados. E aí você vai ter que pensar em quais as métricas que você vai ter que usar e onde você vai coletar esses dados. E a gente tem um materialzinho super legal que eu traduzi, que vem várias coisas sobre o que cada caixinha dessa quer ajudar o departamento jurídico a responder e criar dados. Esse material ficou super legal. E aí tem vários tipos de dash que a gente pode criar. Então, litigation, e a gente tem por número de processo. Eu tenho esses materiais aqui grandões lá dentro do curso para a gente ver. Propriedade intelectual, questões de RH com o legal, desenvolvimento do negócio. Então, imagina, novos negócios, M&A, a gente consegue medir. Questões comerciais, quantos contratos, quantos vão vencer, quantos estão não sei o quê.
Supply chain, então toda a cadeia ali também, né, de problemas que a gente pode ter durante os contratos de supply. Seguros, quanto seguro a gente tem, quando não tem. Questões de ética e compliance, a gente consegue medir também. E aí tem as categorias, né? Que é categorias financeiras, informação sobre colaboradores, contratos, regulatório compliance, treinamento dos times. Imagina, você poder medir ali quanto de treinamento de compliance, quem já treinou, 90% da empresa treinou, 80% falta. Processos, questões internas, a gente consegue medir ali o que o jurídico foi acionado, o que não foi. Objetivos do negócio alinhado com o jurídico, e por aí vai. Por aí vai. Então, olha o tanto de coisa, sugestão aqui nesse material a gente tem de exemplo de dashboard. Aqui algumas sugestões de sistema para utilização, facilitação aqui para soluções com terceiros, né? Então, a parte de gestão de terceiros, tem algumas ferramentas aqui, prós e contras de cada um. Então, olha que legal. Tudo aqui formatadinho. Tem vários dashboards de exemplo. Tem Power BI que eu vou abrir e mostrar para vocês como cria. Nossa, tem um universo, ó. Tableau, vou mostrar. O Tableau é excelente para quem tem dificuldade com Power BI. Vou falar um pouquinho de tudo. E por aí vai, gente. Tudo isso aqui no curso, vários formatinhos de dash. Se eu ficar aqui falando para vocês, vou ficar horas mostrando. São horas de trabalho, horas de apresentações e modelos de dashboards que vocês vão poder utilizar, ideias de métrica, enfim. Queria muito ver vocês no curso para a gente poder falar mais de dados e para vocês verem ao vivo a gente criando, coletando dados, respondendo perguntas de stakeholders, mexendo no BI, mexendo no Tableau, criando gráficos ali no Excel, né? Eu falo que o Excel ainda é a melhor forma de visualização de dados. E algumas dicas também de onde vocês vão coletar esses dados. Hoje, o próprio CNJ tem muita informação onde vocês podem coletar esses dados. As certidões de feitos que vocês podem tirar ali nos próprios sites dos tribunais e planilhar isso e virar um dash super legal. Então, vamos junto. Eu tenho poucos minutos quando é live aqui, mas muitas horas ali com vocês no nosso curso, nas aulas de Business Intelligence. Então, eu vou esperar vocês nas nossas próximas aulas. O material ali da parte de gestão de departamento jurídico tá incrível. A nossa aula de Big Data, a nossa aula de Power BI, a nossa aula de BI, né, de Business Intelligence, está muito legal. E cada vez eu vou enriquecê-la mais com materiais, não só como esse, mas várias aulas bônus ali. Eu já dei algumas gratuitas de criação de gráfico, consulta, eu falo de SQL, eu falo de técnica de pergunta, enfim, eu sou suspeita para falar de análise de dados. Eu falo do Power Query, que vocês sempre me perguntam como usar ali o Power Query, e ele é mágico. Então, deixa de fazer no Excel um PROC-V e vem comigo para você ver como o Power Query pode mudar a sua vida em relação a tratamento e classificação de dados. Eu vou esperar vocês na próxima aula que a gente for tratar do assunto. Não deixem de assistir, a gente está com mais de 8 aulas, cada aula ali com 2 horas de duração, material, exemplo, comunidade, WhatsApp, benchmarks incríveis, networks fantásticos. Não dá para perder, de verdade. Eu vou esperar vocês na aula de Business Intelligence, acompanhar comigo aqui tudo que a gente vai trazer sobre esse assunto que é mágico, tá? Espero vocês lá. Vou aqui mostrar minha carinha para de transmitir a tela aqui, para a gente se despedir. Espero vocês no curso de Business Intelligence para departamento jurídico, Data Analytics, Data Driven. Vamos trocar muita ideia sobre esse assunto, tá bom? Espero vocês. Obrigada.